graça de Deus. Estamos aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito. Os irmãos sabem que nós estamos estudando toda a Bíblia nas quartas-feiras pela manhã, já há algum tempo, creio que há mais de um ano, que nós começamos pelo livro de Gênesis e já estamos agora no final, chegando nas cartas pastorais e nos últimos livros da Bíblia, e essa especificamente a última carta pastoral. Nós paramos na semana passada no capítulo 2, no versículo 10, e hoje nós vamos retomar a partir do versículo de número 11. Amém? Amém. Então, qual é o nosso tema hoje? Eu coloquei o título da nossa mensagem de hoje de O Alicerce da Fé Genuína. A diferença para o cristianismo bíblico e qualquer outra religião da face da terra ou extraterrestre é uma palavrinha: a graça. Quando você vai para o islamismo vai lhe ensinar alguns preceitos que você obedece e que eles prometem que Allah vai te salvar. Quando você vai para a igreja católica lhe diz que se você se batizar, se você fizer a Eucaristia, você é salvo. Você pode até não ir para o céu direto, mas você passa por um lugar chamado purgatório, e depois de pagar os seus pecados por um tempo, você supostamente vai para o céu. Quando você vai para o Espiritismo, ele vai lhe dizer que se você fizer boas obras, a sua alma vai evoluir, e aí quando você vier em outra vida, você vai ter uma outra vida melhor do que essa que você vive, porque você fez boas obras. Então, qualquer tipo de religião que você busque, ela vai ser uma religião de obras. Ela vai enaltecer aquilo que o homem faz e ela vai desprezar aquilo que Deus fez em Cristo. E o cristianismo bíblico, irmãos, ele segue exatamente a direção oposta. O cristianismo bíblico nos mostra de maneira muito clara e transparente e extremamente marcante que a salvação é única e exclusivamente pela graça. E se não fosse a graça de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém. E aqui o apóstolo Paulo ele vai abordar isso. Por quê? Porque no capítulo 2 ele iniciou dando algumas instruções para a igreja. Essas instruções foram dadas a Tito. Tito deveria passar para os líderes das igrejas locais, e esses líderes das igrejas locais iriam passar para as igrejas locais. Mas Tito precisava passar também para essas pessoas que a transformação de vida só acontece quando a graça irresistível de Deus opera na vida de alguém. É isso que Paulo vai começar a explicar. Por isso que na semana passada eu fiz questão de parar no versículo 10, porque apesar de, no finalzinho do capítulo 2, termos apenas 5 versículos, versículos 11 ao 15, aqui nós temos bastante coisa para falar acerca desses poucos versículos. E são, irmãos, elementos extremamente essenciais para que a sua fé seja genuína, para que a sua fé não seja falsa, para que você não esteja contado com um grande grupo de evangélicos que de fato nem conheceram o Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar agora. Todos acharam? Tito 2:11 inicia dizendo assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Antes de começarmos a falar acerca desse versículo, desde já é importante que nós venhamos a desmistificar ou a defender a fé genuína e nos proteger da falsa. Muitas pessoas pegam esse versículo bíblico, lógico, solto, tiramos do contexto que ele está inserido, e dizem: está vendo, Deus vai salvar todo mundo. Você está vendo aqui, ó, ele vai salvador a todos os homens. Então assim, independente do que você faça, independentemente da maneira que você viva, independentemente da transformação
transformação ou não da sua vida, se você continua vivendo em piedade, Deus vai salvar você, porque Ele vai salvar todo mundo. Deus é gente boa demais, Ele vai salvar todo mundo vai para o céu, independentemente do que fizer aqui na terra. Islâmico vai para o céu, espírita vai para o céu, católico vai para o céu, ateu vai para o céu, porque Deus é assim, Ele escolheu salvar todo mundo, Ele vai salvar todo mundo. E as pessoas muitas vezes pegam esse versículo e isso não tem nada a ver. O que Paulo está falando aqui é algo diametralmente oposto do universalismo. Então é importante que nós agora nos debrucemos no estudo desse trecho, que fala desse alicerce da fé genuína, que é a graça de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. E a graça de Deus nos apresenta muitas verdades que precisam ser aprendidas acerca dela, para que nós não estejamos debaixo de uma falsa graça que perdoe a palavra forte, mas na verdade é uma desgraça. Aqueles que não conhecem a graça genuína de Deus, aqueles que de fato não se apropriam da revelação da graça pela palavra, eles jamais conheceram e jamais estiveram salvos por essa graça. Então, irmãos, no primeiro momento, o apóstolo Paulo faz uma conexão em relação aos versículos anteriores. Eu vou fazer apenas uma interligação. Leia comigo, se você puder, nos versículos 9 e 10 do capítulo 11. Olha como ele, do capítulo 2, perdão. Ensine os escravos a se submeterem tudo aos seus senhores, e procurem agradá-los, e não sejam respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Perceba como o apóstolo Paulo, ele está falando através das várias classes de pessoas que formam a igreja de Cristo, como é importante que o cristão viva uma vida piedosa, para que isso atraia as pessoas das trevas para a luz. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar que, apesar de nós, de fato, nos esforçarmos com todas as nossas forças a viver uma vida piedosa, só o fazemos pela graça. Então ele faz uma conexão entre a ação e a motivação. Paulo falou da ação. Você precisa fazer isso. Os homens mais velhos precisam fazer isso. As mulheres mais velhas precisam fazer isso. Os jovens precisam fazer isso. Os servos precisam fazer isso. Mas qual a motivação de nós fazermos isso? Por exemplo, qual a motivação que você evangeliza? Muita gente fala de missões, evangelismo, sabe? E qual é a motivação de se evangelizar? Ah, pastor, é ganhar almas para Jesus, então você já está evangelizando errado. Jesus não pediu para você ganhar alma para Ele. Pediu? Não. Jesus mandou você pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu quero ver a igreja cheia. De quê? Do cão? Eu quero ver a igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Nós não queremos ver a igreja somente cheia de pessoas, mas nós queremos ver as pessoas da igreja cheias de Deus. Então, o propósito do evangelismo, qual é a motivação do evangelismo? A glória de Deus. A glória de Deus, ela brilha mais quando o conhecimento de Deus é propagado pelo mundo. Por isso que pregamos o evangelho, por isso que fazemos missões. Perceba, irmãos, como é importante, tão importante quanto a ação é a motivação por trás daquela ação que você faz. Por exemplo, uma mulher vai lá de manhã cedo, ela prepara o café da manhã do marido, ela vai lá, bota a roupinha do marido para ir trabalhar, ela agrada o marido até estranha assim. Por quê? Porque ela tem uma conta do cartão de crédito para entregar a ele, e ela está meio assim amedrontada em relação ao que o marido vai dizer, né? Então ela está agradando ali, ou então de repente ela quer fazer um pedido ao marido, e aí ela está agradando. Os filhos fazem muito isso. Quando está chegando perto do aniversário, ou perto de alguma data, dia das crianças, essas datas supostamente, né, se presenteia as crianças, elas começam a se preocupar em serem boazinhas, porque senão perdem presente na data. Então, qual a motivação de repente de uma criança obedecer o pai? Ah, porque ele vai me dar o presente no dia das crianças. Essa motivação está certa? Não, está errada.
Do ponto de vista bíblico não é assim. Nós fazemos todas as coisas para que Deus seja glorificado. É isso que nos faz nos mover. E aqui ele mostra isso. É necessário uma motivação, é necessário que haja um entendimento antes da ação. Nós não fazemos as coisas no modo papagaio. Como é o modo papagaio? É aquele crente que tudo que ouve repete. Não, o pastor disse amém, amém. O pastor disse misericórdia, misericórdia. O pastor fez assim com a cabeça, faço também, né? Então, ele vai imitando tudo aquilo que ele está vendo sem destilar, sem fazer uma peneira para saber se aquilo que ele está vendo e ouvindo é certo ou errado. E é isso que a gente vê hoje em dia no universo evangélico. As pessoas começam a imitar pessoas que sequer deveriam ser seguidas. Por quê? Porque as pessoas não têm o discernimento correto. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai dar um embasamento para que haja um discernimento em relação ao modo de vida que o cristão deve viver. Nós não somos apenas pessoas morais. Nós não buscamos viver apenas uma vida correta do ponto de vista da moralidade. Nós procuramos ser uma nova criatura, que vive agora a fazer aquilo que é certo. Não porque o mundo diz que é certo, mas porque o nosso Deus quer que vivamos dessa forma. Então o apóstolo Paulo ele vai começar a apontar para aquilo que deve estar por trás ou por baixo, alicerçando todo tipo de comportamento cristão. Nós não devemos simplesmente fazer as coisas, mas deve ter um motivo por trás de tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Então o apóstolo Paulo diz, porque a graça de Deus. Perceba, irmãos, é importante que a gente entenda que toda a operação que foi feita na nossa vida, não foi você que deu lugar a Deus. Não foi você que buscou a Deus primeiro. Não foi você que pediu para Deus entrar no seu coração, como as pessoas ensinam por aí. Foi Deus que operou de forma irresistível e suprema, soberana e toda poderosa graça na sua vida. Se Deus não tivesse regenerado você por intermédio da graça, jamais você poderia responder ao chamado de Deus. Os mortos não respondem. E era assim que nós estávamos antes que a graça de Deus operasse em nós. Mas a primeira coisa que Paulo nos ensina é que a graça é de Deus. A graça tem um dono. Ela é de Deus. Por isso que é tão importante a gente entender isso. Por quê? Porque se a graça é de Deus, Ele dá a quem quer. Nós temos uma dificuldade muito grande com a doutrina da eleição. Por isso que nós repetimos tanto ela aqui. Porque há uma dificuldade do nosso homem natural de aceitar que quem manda em tudo é Deus e não a gente. A gente não gosta desse tipo de afirmação. A gente prefere acreditar que quem está com a mão no leme do barco é a gente. Mas na verdade a gente nunca esteve nem perto da sala de controle que virá com a mão no leme do barco. Então aqui ele diz, a graça é de Deus. É algo que nós vemos lá em Romanos, que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é Deus que usa da sua misericórdia. Se a graça é de Deus e Ele concede quem quer, então eu posso orar a Deus para que Ele alcance pessoas que hoje odeiam a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então nós oramos, Senhor, alcança, meu Deus, as pessoas do Estado Islâmico, e Ele vai alcançar alguns. Senhor, visita as pessoas que estão debaixo de igrejas heréticas e desperta o entendimento delas, e Ele vai despertando o entendimento delas. É por isso que a graça é de Deus. E em segundo lugar, ela se manifestou. Isso é bastante importante a gente entender. A palavra que Paulo usa para falar manifestar é uma palavrinha que é a palavrinha epifania. A palavra epifania significa aparecer, brilhar. O que quer dizer isso? Olha, irmãos, em virtude do analfabetismo bíblico, o entendimento de grande parte dos evangélicos é que
No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. No Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Irmãos, ninguém nunca foi salvo pela lei. Ninguém. A lei ela tem um propósito desde a sua criação. Desde quando Deus enviou a lei através de Moisés, o único propósito da lei era revelar a nossa necessidade de sermos salvos. A lei não salva, nunca salvou. Todas as pessoas, desde Abel até o último homem que será salvo, todos eles foram salvos pela graça. Agora a grande questão que a palavra epifania nos mostra é como, por exemplo, ontem à noite nós vimos o céu escuro. Nós não estávamos vendo o sol, nós estávamos vendo as estrelas, estávamos vendo a lua, mas o sol deixou de existir de noite? Não, ele ainda existia, ele só não estava aparecendo. E quando começou a amanhecer, o sol raiou, ele apareceu. É isso que significa a palavra epifania, ele se mostrou. A graça de Deus, ela sempre existiu. Quando Deus salvou a Davi, quando Deus escolheu salvar a Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus escolheu salvar um grupo de pessoas, Deus fez isso por meio da sua graça. A gente vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que Deus está condenando o mundo inteiro através do dilúvio, e é dito, mas Noé achou graça diante de Deus. Ó, por que Noé foi salvo? Porque ele era um bom servo? Não, ele era um bom servo porque a graça de Deus se operou na vida dele. Todas as coisas se dão em virtude da graça eficaz de Deus se operar na vida de pecadores. E quem são os pecadores? Todos aqueles que são descendentes de Adão. Nascemos com o pecado já no nosso DNA e, portanto, precisamos ser agraciados pela graça de Deus, para que haja uma transmutação no nosso ser interior. Então, passemos de inimigos de Deus a filhos de Deus. Isso acontece por intermédio da graça. Por isso ele diz, a graça de Deus, ela se manifestou. Quando Cristo veio ao mundo, ele deixou de maneira muito clara essa graça. Ele passou esse ensino aos seus discípulos, os seus apóstolos, e isso nos foi passado de forma cristalina, para que não restasse dúvida que tudo é feito na vida do cristão pela graça de Deus. Então ele diz, a graça de Deus se manifestou, e ela se manifestou de que forma? Como é que ela se manifestou? Salvadora. A graça de Deus, ela não se manifesta para curar suas enfermidades. O propósito da graça de Deus não é satisfazer o seu ego. O propósito da graça de Deus não é te dar uma vida melhor. O propósito da graça de Deus não é te livrar das drogas. O propósito da graça de Deus não é te dar uma boa casa, um bom carro, um bom casamento, bons filhos. O propósito da graça de Deus não é fazer com que vivamos uma vida maravilhosa aqui na terra. O propósito da graça de Deus é salvar a alma de pessoas que já nasceram condenadas ao inferno. Esse é o propósito da graça de Deus. Por isso que é uma perversão diabólica pegarmos o evangelho tão belo de Cristo Jesus e transformarmos em uma espécie de caixa eletrônica, aonde você faz alguma coisa para Deus e Ele vai jorrar muitas supostas bênçãos materiais na sua vida. Como tem um pastor mercenário que vem muito ao Brasil, trazido por outro mercenário chamado Silas Malafaia, o Morris Cerulo, parece o nome dele, e ele diz que se você der R$911 para ele, ele vai encher a sua conta bancária, porque ele tem o poder de abençoar você financeiramente. Não, se ele tem esse poder mesmo, e foi Deus que deu, por que ele não dá de graça? Você precisa dar R$911 para ele. Sabe, é impressionante como o engano tem tomado grande parte daqueles que se professam evangélicos. E a gente percebe, a graça de Deus, ela se manifesta não
em nos dar, não quando nós temos uma vida maravilhosa aqui na terra, muito pelo contrário. O justo se salva com dificuldade. A graça de Deus, ela opera na nossa vida produzindo salvação. Mas a salvação, irmãos, ela vem sempre com outro S: santificação. A salvação, irmãos, é indolor, mas a santificação é extremamente dolorosa. Ser salvo por Deus não dói nada, mas ser santificado para Deus dói muito. A nossa carne geme, porque a nossa carne, ela deseja tudo aquilo que é contrário a Deus. E Deus então nos fortalece para que colocamos a nossa carne subjugada aos desejos de Deus. E isso é algo extremamente doloroso para nós, mas é algo que o Espírito Santo de Deus, pela graça, opera em nós juntamente com a salvação. E a conclusão: a graça de Deus é para quem? E ele diz: é para todos os homens. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, irmãos, sempre houve, e ainda hoje há na igreja um grupo de pessoas que são conhecidos como os legalistas. Os legalistas, eles diziam que a graça de Deus, nesse caso aqui, era somente para os judeus. Então, se você quisesse se tornar um cristão, você tinha que se tornar um judeu antes. A graça de Deus é para os descendentes de Abraão segundo a carne. Então, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa se abster de determinados alimentos e você tem que respeitar os costumes judaicos. A graça de Deus é para o povo de Deus da velha aliança. É o que muitas pessoas ensinavam na igreja. Eles ensinavam porque eles não conheciam a graça de Deus. E Paulo corrigiu muitos. Corrigiu inclusive o apóstolo Pedro, quando esse se tornou reprovável. Quando ele tentou fazer esse tipo de separação entre cristãos judeus e cristãos gentios, Paulo disse: não faça isso, viu, Pedro? Senão você vai estar renunciando à graça. A graça não separa, ela une. Então não há mais diferença entre grego e judeu. Não há mais diferença entre bárbaro e quem conhece a Deus. Não há mais diferença entre quem mora no continente africano, quem mora no continente europeu, quem mora no continente americano. Não há mais diferença. Deus uniu todos debaixo da graça. Sabe, o propósito de Paulo aqui é mostrar que a graça de Deus irá encontrar pessoas de todos os povos, línguas e nações, e através dela, essas pessoas serão salvas. Através da graça irresistível de Deus, o céu será cheio de pessoas das mais diferentes etnias que estão na terra. Irmão, quando a gente olha para os seres humanos e a complexidade deles, a gente fica assustado. Se você for, por exemplo, ao continente africano, você vai se deparar com tribos que vivem de uma forma assustadora. Tem uma tribo africana que as mulheres, desde criancinha, começam a botar uns colares no pescoço, porque eles dizem que a mulher é bonita com o pescoço alongado. E as mulheres ficam parecendo uma girafa, assim, os pescoços enormes. Sabe, tem outras tribos que eles acreditam que se você comer determinado tipo de animal vivo, você fica com o poder daquele animal para você. Sabe, irmão, se você chegar, por exemplo, na Rússia, você vai se assustar, porque lá na Rússia, os homens se cumprimentam se beijando. Já pensou, meu irmão? Você chega na igreja, vai dar a paz do Senhor, e a pessoa lhe abraça e dá um beijo no rosto e fala: meu irmão, o negócio aqui comigo é diferente. Não se aproxime muito não, porque tem um limite. Por favor, respeite. Tem alguns lugares que as pessoas se cumprimentam dando beijo na boca. Aí não, meu filho. Aí, meu filho. A pessoa vier de olho, meu irmão, me respeite, viu? Lá de onde eu venho não se faz isso não. Então, você fica no seu quadrado, eu fico no meu, e a gente adora a Deus, viu? Então, nós vivemos debaixo de pessoas que são criadas em costumes dos mais variados possíveis. E a gente, às vezes,
pensa, não, esse tipo de gente nunca vai ser salvo. Você vai, por exemplo, agora mais uma vez voltando para o continente africano, você vai lá para o continente africano e você vai ver que aquelas tribos, elas são criadas em uma espécie de religiosidade que a gente chama de bruxaria. E aí essas pessoas fazem o que nós chamamos muitas vezes de macumba, despachos, e elas adoram deuses de montanha, deuses disso, daquilo, e fazem isso de uma forma tão enlouquecida aos nossos olhos, e a gente chega, não, Deus não pode salvar esse tipo de pessoa. Salva. A graça de Deus chega através dessas pessoas, por intermédio do Evangelho, e essas pessoas são salvas. É por isso, irmãos, que essa carta está sendo escrita. Sabe, irmãos, não se esqueça, aonde Tito estava, valendo 10 pontos. Tito estava onde quando recebeu essa carta? Creta. Ele estava na ilha de Creta. A ilha de Creta era uma ilha que tinha pessoas com costumes muito diferentes dos judeus. As pessoas de Creta eram pessoas promíscuas. Inclusive Paulo fala sobre isso nessa carta. E muitas vezes a gente, quando se depara com algumas coisas, a gente tem vontade de ir embora logo. E Deus diz, eu quero que você fique. Paulo, quando chegou em Corinto, que viu a impiedade lá em Corinto, Paulo queria botar a mochila nas costas e continuar a viagem. O Senhor aparece para Paulo e disse, olha Paulo, você não vai continuar a viagem não, você vai ficar aqui mesmo. Mas Senhor, o povo aqui não quer me ouvir. Fale e não te cales. Eu tenho muitos meus aqui nesta cidade. Então a mensagem aqui a respeito da graça é que a graça de Deus ela é irresistível. Em que sentido? A graça de Deus ela opera-se salvadora independentemente da vontade do homem. A graça de Deus é um reflexo da soberania de Deus sobre todas as suas criaturas. Então é possível que a gente chegue a uma determinada tribo e o bruxo da tribo, quando José pregar o Evangelho, vai se converter e vai virar crente. Misericórdia. O bruxo. A gente vai ver que foi isso que aconteceu quando Paulo chegou em Éfeso. Paulo pregou em Éfeso e as pessoas que eram bruxas, que faziam os seus rituais de bruxaria, vieram trazendo os seus livros de magia e queimaram na praça da cidade à vista de todos, dizendo, a gente não quer mais esses deuses, sabe, que faz de conta, a gente quer o Deus que esse Paulo veio trazer aqui pra gente, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Essas pessoas eram bruxas antes de Paulo chegar lá. Graça de Deus, irmão. É a graça de Deus que transformou um judeu assassino chamado Saulo de Tarso em apóstolo Paulo. Sabe, a graça de Deus, ela opera de maneira irresistível na vida das pessoas que Deus assim elegeu. E é por isso que nós que acreditamos na sã doutrina, nós que acreditamos na eleição, nós que acreditamos na soberania de Deus, é por isso que nós pregamos. Às vezes a pessoa diz, mas se Deus já escolheu todo mundo, por que eu vou pregar? É exatamente por isso que eu vou pregar, porque Deus já escolheu todo mundo. Mas as pessoas só virão para Cristo mediante a pregação do Evangelho, porque o Deus que escolheu todo mundo, escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então eu não sei quem é salvo, por isso que eu vou pregar para todo mundo. O que eu sei é que quem for salvo vai ser salvo pela graça e não porque ele mesmo escolheu a Deus. Porque se nós fôssemos confiar na escolha do homem, aí a gente ia se desesperar, porque o homem é imperfeito. Uma salvação que é feita pelo próprio homem será sempre imperfeita. É por isso que o pastor Russell Shedd, quando questionado, as pessoas muitas vezes sabiam da sua posição teológica, e ele fazia parte da denominação batista. E na denominação batista, que a gente tem o pastor Arthur, existem pessoas que creem nas doutrinas da graça, e existem pessoas que creem no que se chama arminianismo. E muitas vezes ele ia pregar em igrejas onde as pessoas não acreditavam na eleição condicional de Deus. E aí era comum que as pessoas perguntassem a ele, pastor, me diga uma coisa, essa é a pergunta principal que faz a separação entre aqueles que acreditam na soberania de Deus e os que rejeitam a soberania de Deus. A pessoa vem e diz assim, vem cá, uma vez salvo, sempre salvo? Essa é a pergunta principal.
faziam essa pergunta para o pastor Rousseau nas igrejas que ele ia. E na sua sabedoria, na sabedoria que Deus deu a ele, pastor Rousseau, um senhor de idade bem educado e calmo, tranquilo, ele dizia: meu filho, depende. Mas depende de quê, pastor? Depende de quem te salvou. Se foi Deus que te salvou, então você não pode perder a salvação, porque a Bíblia diz que aquele que Deus entregou ao Filho, ninguém pode arrebatar da sua mão, pois o Pai que deu a ele é maior do que todos. Agora, se qualquer outra pessoa te salvou, então você pode perder a salvação. Perceba, quando é a graça de Deus que nos salva, ela nos salva de maneira completa. Então quer dizer que se eu fui salvo pela graça de Deus, eu vou viver impiamente, e aí no final Deus ainda vai me salvar. Meu filho, olhe para a vida de Jacó. Jacó é um homem que foi alcançado pela graça de Deus. O que foi que ele ganhou? Olhe para a vida dele. Ele perdeu toda a herança. Seu pai era rico, mas ele teve que recomeçar do zero. Ele queria se casar e se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E ele trabalhou 7 anos para. Isso é vontade de casar, viu? Ele trabalhou, está parecendo Arthurzinho. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quando ele acha que casou com Raquel, meu filho, rapaz, esse Labão é brincadeira, rapaz. Pega Labão. Labão pegou e botou Lia, que era mais velha. Eu disse: mas eu quero Raquel, você me deu para casar Lia. E ele disse: se você quer Raquel, eu te dou Raquel também, mas aí são mais 7 anos. Olha para isso, rapaz. 14 anos para casar com a mulher que ele queria. E depois mais tantos anos trabalhando para conseguir um salário, porque até então ele estava trabalhando só para pagar a mulher. E aí ele começa a trabalhar para Labão e diz: mas aí você tem que pagar um salário. E Labão tenta enganar, passar ele para trás mais de 10 vezes. Mas Deus foi com ele. Quando ele tem um encontro com Deus, tem gente que diz: pastor, eu quero ter um encontro com Deus. Você está preparado para ficar manco? Pastor, eu quero muito ter um encontro com Deus, porque eu sei que vai mudar minha vida. Você está preparado para ficar aleijado? Se você fosse aleijado, você ia ser feliz. Pois isso que aconteceu quando Jacó se encontrou com Deus. Jacó era um homem forte, Jacó era um homem vigoroso. Quando ele se encontrou com Deus, meu filho, ele ficou, olha, pegar pelado. Quanto tempo? O resto da vida. Foi um encontro. Para quem? Para nunca mais se esquecer que se encontrou com Deus. Essa é a vida de Jacó. E aí Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos, no final do trabalho de 1000 homens. Pense nos meninos atribulados. Jacó amava muito um filho especial, o filho de Raquel, José. E o que foi que Deus fez? Ele perdeu José. Ele pensou que José estava morto, porque os outros filhos armaram uma cilada para José e venderam José como escravo. Como se não bastasse isso, Jacó, na sua velhice, vê a terra que ele mora com a sua família passar por um período de grande seca. E ele tem que ir lá pedir comida para o Egito. Essa é a vida do crente. Comprar comida lá no Egito. Ele não foi pedir nada. Ele manda os seus filhos comprar trigo lá no Egito, porque a terra dele estava passando por grande fome. Mas ele não é um eleito de Deus, mas estava passando necessidade. Ele mal tudo morrendo. Na velhice. A vida do cristão é marcada por uma intensa dificuldade em relação a tudo. A tal ponto do apóstolo dizer: nós que somos crentes, em tudo somos atribulados. Nada para o crente é fácil. Se é fácil, é porque o crente se desviou. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita e o caminho é apertado. O que é um caminho apertado? A palavra no grego significa pressionado de todos os lados. Então, meu filho, se você está no caminho que você está andando folgado, volte. E você errou. Não, quando você pegou a direção errada, volte, dê ré, vá. Então, a ideia aqui é justamente essa. A graça de Deus não facilita a nossa vida. A graça de Deus nos capacita a viver uma vida difícil.
dura, impossível de ser vivida sem a graça. É como um carro que não roda sem combustível. Por mais bonito que seja o carro, por mais potente que seja o motor, não tiver combustível, é inútil, vai ser uma peça de museu. Sabe? Então aqui nós vamos ver, ele está falando justamente dessa graça que opera na vida de todos os homens da face da terra, no sentido de que não há restrição em relação étnica, não há restrição em relação a pecado. Não, Deus pode salvar, sabe, assassino, mas pedófilo eu acho que Deus não salva. Eu acho que Deus salva o adúltero, mas o genocida, quem é o genocida? É aquele que autoriza a salvação de um grupo étnico, como foi o caso de Hitler em relação aos judeus. Deus não vai salvar um genocida, pode salvar. Por que não? Deus pode salvar quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. A Bíblia vai mostrar a respeito da salvação do pior de todos os reis do reino de Judá, que foi um homem chamado Manassés. Deus salvou ele. Muito provavelmente para nos mostrar a natureza da graça. Qual é o primeiro homem a chegar no céu? Ao lado de Cristo, um ladrão que não foi injustiçado não, viu? Um ladrão confesso. A gente fez tudo de errado, por isso que ele merece morrer aqui nessa cruz. E Deus diz, ainda hoje estará, Jesus Cristo fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Pela graça. Pela graça de Deus que se manifesta salvadora a todo tipo de homem, não a todos os homens indistintamente, mas a todo tipo de homem, de mulher, de pessoa, sabe? E ele continua, e ele diz, ela nos ensina. E aqui, irmão, o segundo ponto da graça, a graça de Deus, ela é pedagógica. A palavra ensino aqui vem dessa palavrinha que tem na origem no grego, que é a palavra pedagogo, que era aquela pessoa responsável pelo ensino do filho do Senhor. Era um escravo extremamente inteligente e letrado, que ficava responsável por educar o filho do dono da casa, o pedagogo. E a graça de Deus, ela é uma graça que se manifesta na nossa vida produzindo conhecimento. A graça de Deus não nos torna ignorante, mas a graça de Deus nos torna iluminados, sábios. E aqui ele mostra, mas o que ela nos ensina? Primeira coisa que a graça de Deus ensina um cristão a renunciar à impiedade. Então, essa história de que eu conheço a graça, mas vive como ímpio, você nunca conheceu a graça. Não a de Deus. Você pode ter conhecido a graça de homens. Você pode ter conhecido com pessoas que dizem, eu tenho fé em quem são longuinho. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. A fé genuína é em Cristo e na sua santa palavra. Então aqui ele mostra essa verdade. Se a graça de Deus opera na vida de uma pessoa, ela opera de forma a fazê-lo renunciar à impiedade. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Impiedade não é só roubar, matar, adulterar, fornicar. Impiedade significa viver uma vida de costas para Deus. É isso que significa impiedade do ponto de vista bíblico. Você vai encontrar, por exemplo, um homem que é fiel à sua esposa, que paga as contas em dias, que ajuda de repente pessoas necessitadas, mas essa pessoa não está nem aí para Deus. Muito pelo contrário, essa pessoa diz que nada, esse negócio de Deus nem existe, é o homem que faz as suas escolhas e o homem pode ser bom, então eu escolhi ser bom, é por isso que eu sou fiel à minha esposa, é por isso que eu pago minhas contas, é por isso que eu ajudo os necessitados, porque eu sou uma pessoa boa. Essa pessoa, do ponto de vista bíblico, ela é ímpia. Os fariseus, eles eram ímpios. Mas você olha para um fariseu e você diz, não, esse homem vai chegar no céu primeiro que eu. Você olhava para a religiosidade exterior dele, mas dentro dele eles eram sepulcros caiados. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque nós rotulamos a impiedade como se a impiedade fosse algum tipo de comportamento externo, quando na verdade a impiedade é um
vida que desagrada a Deus. Independentemente se eu vivo uma vida que a sociedade reconhece como boa. Então o ímpio é aquele que está de costas a Deus, e não necessariamente aquele que está de costas ao mundo. Então você vai ver uma série de ímpios que para mim e para você é muito difícil rotular essas pessoas como ímpio. Pai, mas a pessoa ora, mas a pessoa jejua, ela está na sã doutrina, ela vive debaixo da verdade, da palavra de Deus. Não, mas ela é uma pessoa extremamente religiosa. Impiedade, irmãos, mais uma vez, não tem nada a ver com moralidade ou imoralidade. Impiedade tem a ver com relacionamento incorreto com Deus. É por isso que nós temos que despertar, irmãos. É por isso que é necessário que você nasça de novo. Porque você pode ser uma pessoa do ponto de vista externo extremamente santa, e do ponto de vista de Deus você ser contado como ímpio. Em teu nome fiz milagres, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, aparte-se de mim. Eu não os conheço. Vocês viviam debaixo da iniquidade. Iniquidade aqui é um sinônimo dessa palavra impiedade. Por isso que quando a graça entra na vida de uma pessoa, ela muda essa pessoa. A graça de Deus, ela é transformadora. Então ele diz aqui, olha, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Em segundo lugar, o que é que a graça de Deus nos ensina? A renunciar às paixões mundanas. Irmãos, nós vivemos um mundo que é dito que é um mundo pós-moderno. No mundo antigo, na Idade Média, Deus era o centro do mundo. Embora as pessoas não adorassem a Deus da forma correta, mas supostamente Deus era o mais importante. A Igreja Católica era como se fosse um grande imperador mundial, e as pessoas tinham que adorar o Deus da Igreja Católica. Depois veio o Renascimento, trouxe a questão do homem no centro. É a famosa frase: eu penso, logo existo. Então, a ideia de que o importante é o homem, o importante é o que o homem faz, é o que o homem pensa, o importante é o homem. E daí que se cresceu essa ideia de que a salvação não depende de Deus, mas depende do homem, porque é o homem que está no centro. Mas nós vivemos em um período da história, irmãos, que é pior do que esse. Pastor, pode ser pior do que isso? Pode. O período da pós-modernidade não é nem Deus que está no centro, nem o homem, é o prazer que está no centro. As pessoas vivem em busca de satisfazer a si mesmas. Fora da igreja? Não, eu estou falando dentro da igreja. É por isso que você tem culto de milagres terça-feira à tarde. É por isso que você tem culto de libertação na sexta de manhã. É por isso que você tem a campanha para se ver livre das drogas. É por isso que você tem a campanha da casa, a campanha do carro. É por isso que você tem, sabe, toda essa motivação. Porque o que as pessoas estão buscando na igreja? Uma forma de ter uma vida que lhes dê prazer. Ah, minha vida é tão difícil, por quê? Porque meu filho está nas drogas. Se meu filho saísse das drogas, aí eu podia viver mais tranquilo. Meu filho nas drogas, eu tenho que trancar minha casa, toda hora eu tenho que pagar a dívida dele. Ah, mas se meu filho saísse das drogas, eu podia pegar esse dinheiro e comprar uma roupa bonita para mim. Eu podia pegar esse dinheiro de repente fazer uma viagem. Eu podia pegar esse dinheiro e fazer um mega ré. Mas nem isso eu tenho direito de fazer, porque é uma luta esse menino. Então você diz assim: o que essa pessoa está buscando na igreja? Prazer. A nossa ideia de prazer é muito limitada. A gente sempre associa prazer à imoralidade, simplesmente. E prazer, ele é algo muito maior. Prazer é a necessidade do homem de se satisfazer. E isso pode acontecer do ponto de vista da intimidade, mas isso acontece também do ponto de vista da externalidade. Por exemplo, quando um surfista acorda 4 horas da manhã, bota uma prancha embaixo do braço e ele já olhou que vai ter um swell
em tal praia. E aí ele pega lá o carro, a bicicleta, a moto, o que for. E ele entra no carro, na moto, na bicicleta, e ele vai em direção àquela praia. E 5 horas da manhã, meu filho, você, José no caso já está orando. Mas 5 horas da manhã, muita gente está dormindo, o surfista está lá, pegando a onda dele. Por que ele está fazendo isso? Porque isso te dá prazer ali. Quando ele sobe naquela prancha, quando ele faz aquela manobra, aquilo traz alegria ao coração dele. Ele faz isso porque isso dá prazer a ele. Sabe, irmãos, quando uma pessoa vai na McDonald's e pede o Big Mac com batata frita, com refrigerante, e aí ele bota aquela batata frita crocante, né? Crocante? É crocante. E você pega aquele Big Mac e dá aquela mordida. Por que ele faz isso? Porque isso dá prazer. Sabe, o mundo hoje gira em torno do prazer. As pessoas buscam satisfazer-se o tempo todo. Porque de repente uma mulher vai lá e compra um brinco caríssimo, um sapato caríssimo. Porque quando ela bota aquele sapato que ela ganha 20 centímetros, sabe? Ela se sente o quê? Poderosa! Sabe? Por isso dá prazer a ela. Então, irmãos, esse é o mundo que a gente vive, aonde nem é Deus que está no centro, nem é o homem, mas é um homem louco, insanamente buscando prazer, buscando satisfazer o seu próprio desejo, a custo de qualquer coisa, passando por cima de qualquer pessoa, pisando em cima de qualquer pessoa. E as pessoas estão fazendo isso dentro da igreja. Ah, pastor, eu quero tanto que o meu casamento melhore. O meu marido não me entende, ele não me trata direito. O que é que Deus vai fazer? Vai me converter primeiro. Vai me converter. Não, mas não sou eu não, eu sou crente. Meu marido que precisa se converter. Não, seu marido é ímpio e você não é crente, não. Pastor, como é que você diz que eu não sou crente? Eu estou na igreja. Eu estou dizimando, ofertando. Eu estou me esforçando, meu filho, minha filha. Então ame seu marido. Não, mas aquele homem não merece, é um traste. Você merece ser amado por Deus? Percebeu, irmão? Como a gente muitas vezes fala que fulano é ímpio. Ah, meu filho, mas a impiedade está dentro da gente. Eu creio. Você quer ajudar as pessoas a deixarem de ser ímpias? Então lute contra a impiedade que está dentro do seu coração. E aqui é isso que a salvação faz, é isso que a graça salvífica faz. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então a gente não faz mais as coisas porque nos dão prazer, a gente faz as coisas porque edificam. É isso que Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu só vou fazer aquilo que traz edificação para a minha alma. Um cristão pode surfar? Pode. Qual o problema? O cristão pode jogar bola? Pode. Mas se o seu prazer está nessas coisas, então você tem um problema. Por que isso, irmãos? Por quê? Deixa eu explicar para ficar bem claro o que é ter prazer nessas coisas. Por exemplo, você se preparou na sexta-feira, de Deus que todo sábado você vai jogar um baba com seus amigos. E aí você se preparou na sexta-feira para ir pro baba, sabe? Você já botou a chuteira, o meião, o short, a blusa. E o que foi que aconteceu? Sua mulher ficou doente e você precisou levar ela na UPA. E aí sábado de manhã, meu filho, você ainda estava lá, perdeu o baba. Aí sua mulher está doente, precisando do seu amor e sua atenção. E você está com a cara desse tamanho. Para estar batendo baba. Estou aqui nessa miséria. Que nada, irmão. Irmão, olha, porque nada, varão. Era para eu estar jogando minha bolinha. Olha só como tá bom. Os meus amigos, parceiros, estão tudo lá, batendo baixadinha, tocando de ladinho. E eu tô aqui com essa mulher que ficou doente, rapaz. É isso que é ter prazer, entendeu? Sabe, você joga a sua bola, mas se você não puder jogar, você tem que ter a mesma alegria. Senão, aquilo vai revelar que o seu coração não estava em Deus, mas estava nas coisas que Deus estava lhe proporcionando. Por isso que a graça de Deus nos ensina a renunciar paixões. Se algo está me consumindo mais do que Deus, eu vou renunciar.
Eu gosto de assistir filme, mas eu estou gostando demais de assistir filme, então eu vou renunciar. Eu gosto de jogar bola, mas eu estou gostando demais de jogar bola, então eu vou renunciar. Quando a gente percebe que determinada coisa que Deus nos deu está nos consumindo mais do que Deus, está nos fazendo amar as coisas mais do que a Deus, aí a gente diz, pois quero mais de você não. Você não está me fazendo mais bem não. Era para você fazer bem, você está me fazendo mal agora. É como, por exemplo, o alimento é para fazer bem para a gente. Nossa estrutura fisiológica foi feita de tal forma que nós precisamos nos alimentar corretamente para que o nosso corpo físico tenha um bom funcionamento. O nosso organismo ele precisa de nutrientes como proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, para que o nosso organismo funcione bem. Se você não está se alimentando corretamente, o que acontece? O seu sistema imunológico baixa e você pega uma série de enfermidades e você fica doente o tempo todo. A alimentação é algo extremamente importante, mas uma pessoa que vive para comer, ela não está se alimentando da forma correta. Ela não está glorificando a Deus na sua alimentação. Ela está buscando sentir prazer na alimentação. E sabe que isso é perigoso na vida do crente? Quer ver uma coisa? Toda pessoa quando se converte engorda. Por quê? Por causa disso, irmão. A gente antes tinha prazer fazendo coisas imorais. A gente não pode mais. Aí o que a gente faz? Come coxinha. Come brigadeiro. Talho no refrigerante. Por quê? Não estou pecando não, não estou comendo a coxinha aqui, me deixe. Estou comendo aqui minha feijoada, meu caldo de sururu. Me deixa aqui na minha dobradinha, no sarapatel, minha lasanha, no meu hambúrguer, minha pizza. E a pessoa engorda e diz assim, ah não, mas eu sou crente. Meu filho, você está comendo com prazer. E você tem que ter prazer em Deus e não nas coisas que Deus proporciona. É isso que Paulo está dizendo, renuncie às paixões mundanas. A gente muitas vezes nessa vida, não, já renunciei, ó, não faço moralidade nenhuma, vivo uma vida assim, longe de moralidade, sim. E come bom molho. Misericórdia. Come por 17 pessoas. Oh meu Deus. E aí? Não é que você tem um apetite, não, eu trabalho muito, então eu como muito, isso é pecado? Não, isso não é pecado. O pecado é quando a comida se torna a sua fonte de prazer. Tipo assim, vou explicar porque a gente cai muito nesse pecado. Você teve um dia difícil, sabe? Um dia muito difícil, onde você foi rejeitado, onde alguma pessoa te humilhou, onde você de repente não conseguiu realizar algumas coisas que você queria realizar, e aí você, rapaz, que dia difícil hoje, acho que eu vou comer uma pizza. Não, meu filho, eu vou orar. Depois até você come a pizza. Mas quando nós pegamos, por exemplo, um alimento que é algo lícito e ele se torna a nossa válvula de escape, isso é pecado, irmão. A Bíblia vai dizer, não fique ansioso, mas você está ansioso, o que você vai fazer? Você vai orar. Você vai apresentar a Deus as suas ansiedades para que Deus conceda a nós a paz que excede todo entendimento. Aí depois, se você quiser comer, você come. A gente tem que dar atenção à palavra de Deus. Por isso que renunciar às paixões mundanas é algo muito mais profundo. É isso que Paulo está alertando aqui. O mundanismo, ele vem junto com o legalismo. Às vezes a gente diz, não, fulano é todo religioso, mas ele é todo mundano, meu filho. Não, ele não é mundano não, ele é religioso. Religioso e mundano não dá mesmo. Porque eles fazem as coisas com o objetivo de se agradar. A gente quer que eu lhe prove. O fariseu, em Lucas 18, ele orava de si para si mesmo. Sabe onde é que o fariseu sentia prazer? No espelho. O fariseu olhava no espelho, meu filho, e via aquela barba dele, parecida com a de Arão. E ele dizia, rapaz, que barba bonita que eu tenho. Parece a de Arão. Ele olhava de repente para o seu joelho calejado e disse, está vendo como eu sou crente? Olha meu joelho como está cheio de calo. É 3 horas por dia de joelho. Ele olha às vezes para o seu abdômen negativo. O que é um abdômen negativo? É um abdômen que está para dentro. Ele diz, aqui é jejum, barão. É 2 jejum por semana, de 24 horas. Você chega é magra.
dando jejuar. E aquilo dá o quê? Dá prazer a ela. O religioso, ele sente prazer não em Deus, mas em si mesmo. Eu já li mais de 20 mil livros. Olha como eu sou uma pessoa inteligente. Então o religioso e o mundano estão no meu barco. O prazer deles não é em Deus, mas é em si mesmo. Eles fazem as coisas religiosas, mas não é para agradar a Deus. É para se agradar e agradar o mundo. Eles querem, que os fariseus queriam, aplausos. Está vendo, rapaz? Como fulano ora? Está vendo como fulano é a Bíblia? Está vendo como fulano é crente? Fulano jejua, rapaz. Fulano não é igual o pastor que está forte, não. Quando eu digo forte, é barrigudo, né? Fulano está forte igual o pastor, não. Fulano jejua. Aquele pastor tem cara que não jejua, não. Sabe? Então a ideia aqui é essa: renuncie tudo aquilo que não glorifica a Deus. Se você não pode fazer algo para a glória de Deus, então não faça. Sabe? Não é que as coisas sejam ilícitas em si mesmo, mais uma vez, tudo é lícito. Mas eu preciso, biblicamente, saber aquilo que convém e o que não convém mais na minha vida cristã. E quem é que vai fazer isso comigo? Quem é que vai me ensinar isso? A graça. A graça vai me ensinar isso. Terceiro ponto que a graça ensina aqui: ela nos ensina a viver de maneira sensata. Primeiro ele falou do aspecto negativo. A graça nos faz deixar de fazer. Agora ele vai nos ensinar o aspecto positivo. A graça nos ensina a começar a fazer essas coisas. Então a graça nos ensina a viver uma vida sensata. O que é uma vida sensata? É uma vida em equilíbrio. Sabe? Nós vivemos na era da ansiedade. Tudo é para ontem. Tudo, sabe? Tudo está atrasado. Garrafamentos, usinas, relógios. E tudo isso impõe em nós um sistema que nos pressiona e nos faz muitas vezes viver alardeados, alarmados. Mas ele diz: o crente tem que ser sensato. Ele precisa ter certeza em cada passo que ele está dando. Vamos fazer isso agora? Não, peraí, irmão, vamos orar. Não dá tempo de orar, não, irmão, vamos correria. Mas eu tenho um emprego para você, é para ganhar 5 mil reais, mas você tem que assinar aqui agora. E aí depois ele assina o emprego era o quê? Era para fazer contrabando. Vai ganhar 5 mil reais, mas vai ser só para pagar o advogado. Porque vai ser preso no primeiro contrabando. Sabe? Você não foi sensato, você não pensou. É isso que é sensatez, é você pensar as coisas. Olha, irmãos, um filósofo, ele era cristão, genuíno, mas ele era um filósofo. Foge a memória o nome desse filósofo, mas ele disse o seguinte: olha, os cristãos é que são inteligentes. O filósofo. Por quê? Porque se eles estiverem certos, eles ganharam tudo. E se eles estiverem errados, eles não perderam nada. Sabe, um cristão, se ele está certo, se ele segue a Bíblia como a Bíblia manda, ele vai morar no céu. Mas se o cristão estiver errado, ele não perdeu nada. Ele viveu uma vida correta. Um homem ímpio disse isso. Sabe, para a gente enxergar que de fato a graça ela tem que mudar a nossa maneira de viver. A gente não pode viver como o mundo faz. Um exemplo disso é a carta que Paulo manda aos Tessalonicenses. Na igreja de Tessalônica, alguns cristãos estavam morrendo, alguns em virtude da própria perseguição. E os cristãos começavam a se desesperar, a chorar, a ficar, sabe, arrancar os cabelos. E Paulo escreve e diz: a gente não pode viver como aqueles que não têm esperança. As pessoas que morreram, elas estão com Cristo, e a gente vai se encontrar com Ele daqui a pouco. Então a ideia da graça é que a graça, quando ela opera em nós, ela nos deixa em paz, para que possamos enxergar as coisas tranquilamente. É como uma piscina, é como a água do mar. Às vezes você vê um mar agitado, a água fica meio barrenta, né? Fica suja pela areia, né? Mas às vezes você pega o mar bem calminho,
Não sei se os irmãos já foram lá no Porto da Barra. Quando você pega o Porto da Barra assim, num dia assim muito calmo, sem vento, ele parece um aquário. Dá para você ver tudo assim, ó, transparente. Então, quando nós estamos vivendo uma vida sensata, as coisas elas começam a ficar mais claras para a gente. As escolhas elas se tornam mais fáceis. Meu Deus, eu não sei se eu tenho que ir pela direita ou pela esquerda. Meu Deus, o que é que eu faço? Se acalme primeiro. E aí você vai conseguir enxergar a direção correta. Isso que ele está dizendo, o cristão vive de forma sensata. Ele pensa antes de agir. Ele ora antes de agir. Ele lê a Bíblia antes de agir. Ele não sai agindo pela emoção, mas ele age mediante o Espírito Santo que opera nele eficazmente. Segundo lugar, o que a graça faz de maneira positiva? A graça nos leva a viver uma vida justa. E a palavra justa aqui não está falando da justiça de Deus em Cristo, mas leva o cristão a viver uma vida correta. É como Paulo vai dizer em outra carta: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Para quê? Para si mesmo? Não, para ter como acudir o necessitado. Viver uma vida justa é viver uma vida de sensibilidade humana, aonde você se sensibiliza com o problema do outro, mesmo que o outro seja um ímpio. A gente não fica satisfeito com o sofrimento das pessoas. A gente ora a Deus para ajudar essas pessoas e principalmente que aquele sofrimento não seja em vão, mas que Deus opere arrependimento, produzindo salvação através daquele sofrimento na vida da pessoa. O cristão não tem prazer no sofrimento do ímpio nem do crente. O cristão, ele busca viver uma vida de sensibilidade com o seu próximo. Por quê? Porque o cristão, ele faz as coisas por amor. Você ama as pessoas, mas a gente ama os ímpios, eles também. Você tem que amar os seus inimigos. Então, é isso que a graça faz com a gente. Nos ajuda a viver uma vida onde nós buscamos viver uma vida de disposição a, renunciando às nossas próprias vontades, estarmos dispostos a servir aos outros e não a servir aos nossos próprios interesses. Eu vou servir ao meu semelhante, porque ele precisa disso. Ele precisa da minha ajuda. E através da graça de Deus, eu sou impulsionado a viver uma vida proativa em relação ao meu semelhante. O meu amor ao próximo, ele não fica somente na boca, ele vai para a área da atividade. Então, a gente vê aqui: viva uma vida sensata, justa e piedosa na era presente. Sabe, não é para dizer, eu vou começar a fazer isso amanhã, eu vou começar a fazer isso ano que vem. Não, então a graça ainda não operou na sua vida. Quando a graça opera na nossa vida, a graça entra de forma irresistível, operando as coisas imediatamente. Não é que você se torne um cristão perfeito da noite para o dia, mas você se torna um cristão que deseja ser perfeito da noite para o dia. Por quê? Porque você é regenerado. As coisas que antes te alegravam não te alegram mais. As coisas que antes você odiava, agora você ama. É a graça de Deus que muda a nossa maneira de enxergar as coisas através da regeneração. Então ele diz: na era presente, não adianta querer fazer essas coisas no futuro, porque o futuro é uma coisa improvável. Sabe, talvez haja um amanhã para a gente, talvez não haja. Talvez haja um ano que vem para a gente, talvez não haja. A graça de Deus, ela opera de maneira imediata. É como a gente olha um homem chamado Zaqueu, que era riquíssimo, que era uma pessoa corrupta, e de repente aquele homem que era corrupto, ele não simplesmente dá metade dos bens aos pobres, mas ele diz: todo aquele que eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Por que Zaqueu fez isso? Porque a graça de Deus operou na vida dele. Mudou a direção da vida que ele vivia. Ele achava que o dinheiro dele era o máximo. Depois ele viu que o dinheiro dele era o mínimo. Quem fez isso?
A graça. A graça de Deus nos faz viver uma vida sensata, justa e piedosa nessa era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus muda o nosso presente e muda também a nossa esperança no futuro. O cristão não vive mais fazendo planejamentos a longo prazo, aonde o objetivo muitas vezes é deixar algo para os filhos, ou deixar algo, não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer isso porque eu quero ter uma aposentadoria boa para na minha velhice eu não me preocupar. O cristão não vive dessa forma. O cristão, ele vive olhando para o futuro, e o que é que o cristão vê no futuro? Uma única coisa: a volta do seu Salvador. Esse é o futuro do cristão. O que é que você espera do amanhã? A volta de Cristo. E o que mais? A volta de Cristo. E o que mais? A volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, nós receberemos em Cristo todas as coisas. Ele traz consigo o galardão. E Ele vai dar a cada um o galardão. Por isso ele diz, a graça de Deus, ela muda a nossa maneira, não somente de viver o presente, mas a nossa maneira de esperar o futuro. Qual é o futuro do cristão? É o céu. O futuro do cristão não é uma boa casa, não é um bom emprego, não, eu vou fazer isso para que no futuro eu tenha aquilo. Não, isso não é a maneira como o cristão age. O cristão age olhando para Cristo. É assim que corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então, enquanto aguardamos a bendita esperança, e essa esperança, irmãos, como está escrito em Romanos, não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus, pela graça, é derramado em nossos corações. Olha, irmãos, quando a graça é derramada nas nossas vidas, a gente sente de uma maneira irresistível que Deus nos ama. Pastor Paul Washer conta a história de um jovem em uma universidade norte-americana. Ele era tipo o garoto popular da faculdade. Era capitão do time de futebol e, sabe, e de repente ele foi alcançado pela graça. Um grupo de jovens no campo da universidade evangelizaram ele e ele creu em Cristo Jesus, todo o seu coração. E de repente aquele jovem que era o garoto popular da faculdade começou agora a ser motivo de chacota. Sabe por quê? Porque muitas vezes no intervalo das aulas, e as universidades norte-americanas, elas são, sabe, enormes assim, cheias de prédios e locais verdes, né? É diferente um pouco daquilo que a gente tem aqui no Brasil, e tem os espaços lá onde as pessoas, porque lá, normalmente nas universidades norte-americanas, as pessoas ficam o dia inteiro. E no intervalo das aulas, ele ia para o meio do campo e ele começava a pregar de Jesus. Aí as pessoas que evangelizaram ele disseram, mas para com esse bico. Você está radical demais, você está parecendo José. Misericórdia. Não é assim não. Você é crente, tudo bem, tem a hora certa. A gente tem a hora de evangelizar, que é tal dia e tal lugar. Fica tranquilo, você fica agora dizendo que Jesus é isso, evangelizando as pessoas, conversando. Não, calma, pai, freia aí. E aquele jovem com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para aquele grupo e disse, ele morreu por mim. Jesus morreu por você, irmão? Você já pensou nisso? Você já viu alguma pessoa? A gente às vezes assiste filme, né, de ação, e aí você vê aquela hora em que o mocinho ele se joga na frente da bala e aí ele morre para salvar a mocinha. E aí ele está lá num poço de sangue, né, e a mocinha está lá extremamente grata porque aquela bala era para ela, mas o herói morreu para salvar a mocinha. E a gente fica chorando, e meu Deus, olha o que o herói fez. Meu filho, eu quero te dizer que não tem mocinha, só tem bandido nessa história. Jesus Cristo morreu para salvar um monte de bandido que somos nós. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente não pesa isso.
falando com você é um pecador miserável que precisava ser salvo. A graça de Deus nos convence da pecaminosidade do homem e da preciosidade do amor de Deus. O amor de Deus é tão indizível, porque o homem é tão pecador. É difícil a gente dizer, rapaz, como é que um Deus salva um povo miserável desse? Como é que Deus salva um miserável como eu? É isso que a graça de Deus nos convence todo dia. Ela nos faz enxergar a malignidade que houve em nós e o amor de Deus que foi maior que isso. E Ele mostra isso. Isso nos produz esperança na gloriosa manifestação, mais uma vez a mesma palavra, epifania. Do mesmo jeito que a graça se manifestou e nos salvou, Cristo se manifestará naquele dia. Isso não significa que Cristo não existe. Cristo existe, Ele está aqui nesse lugar, mas Ele está de uma forma que os nossos olhos humanos não podem ver. Mas vai chegar um momento em que os nossos olhos o verão. Ele vai se manifestar diante de nós. E Ele vai estar com os braços abertos e vai dizer, Arthur Santana, venha para cá que eu quero te dar um abraço. Sabe? Momento em que nós nos encontraremos com Cristo, 20 benditos de meu Pai. Vai chegar esse momento, e é nesse momento que está a esperança do cristão. É por isso que se o cristão perder tudo na terra, ele ainda continua com tudo. Assim, pastor, que matemática louca é essa? Se o cristão perder tudo aqui na terra, ele fica sem nada, fica não, ele fica com tudo. Porque aqui na terra o cristão não tem mais nada. Já foi transportado todas as propriedades do cristão para o céu. Você que não viu ainda. Quando Deus nos transportou das trevas para a luz, é como, por exemplo, o irmão Quinho e Dona Eliene, eles vão evangelizar lá na Inglaterra. Cara da chiqueza, né? E aí ele está se preparando. Aí Dona Eliene, a bichinha, está precisando até de ajuda, falar com as irmãs, para poder encaixotar as coisas para levar para a Inglaterra. E aí quando ele vai botar num container, vai chegar ali navio, e aí a gente vai visitar aqui e Dona Eliene, lá na Inglaterra. E aí a gente vai perceber, rapaz, olha as coisas que estavam lá na casa dela, lá no Brasil, está aqui na Inglaterra. Por quê? Porque foi transportado. Tudo aquilo que era precioso para nós, e que de fato é precioso, é transportado para o reino de Deus, porque lá ferrugem não corrói e ladrão não pode roubar. Tudo que nós temos está em Cristo, graças a Deus por isso. Então, essa é a verdade gloriosa, que ficará ainda mais manifesta quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo aparecer diante dos nossos olhos. Olha, irmãos, um dos filmes mais lindos que eu já vi. E toda vez que eu vejo, eu fico bastante emocionado. É um filme curtinho, são quase, é mesmo uma hora, acho que são 50 e poucos minutos. O nome desse filme é O Quarto Sábio. Ele não conta uma história da Bíblia, mas ele conta uma espécie de lenda bíblica. Ele conta a história de um quarto sábio. Se lembra dos 3 reis magos? Então conta-se uma história de um quarto que seria o mais rico e mais inteligente, mas ele era uma pessoa extremamente amável e ele se preocupava com o próximo. Então ele marcou para sair com os 3 reis, mas ele deu uma diquinha, ele se atrasou. E aí os 3 reis partiram e ele ficou para trás, porque ele estava ajudando as outras pessoas. Mas ele disse, não, eu vou lá em busca do Messias também. E aí ele parte para Israel em busca do Messias. Mas cada vez que ele vai em busca do Messias, ele encontra um monte de gente precisando de ajuda. Quando ele chega pertinho do Messias, ele chega numa tribo, e lá em Israel tinha os rejeitados. Quem eram os rejeitados? As pessoas que tinham problemas físicos, que tinham problemas de pele, eles não podiam conviver com as demais pessoas porque eles eram tidos como impuros. Então eles viviam em povoados afastados. Muitos deles passavam fome e chegavam a morrer porque eles não tinham como comprar sua comida, como fazer uma série de coisas, que eles estavam excluídos do convívio social. Ele chega numa comunidade dessa
E aí ele, que conhecia muitas coisas da medicina, começa a ajudar essas pessoas. Ele conhecia como cultivar a agricultura, começa a ajudar essas pessoas a plantar, e ele vai ficando naquele lugar, e ele vai usando as riquezas que ele tinha economizado para dar para Cristo, como os reis magos ofereceram, né? Presentes a Cristo, e ele vai usando aquilo para ajudar, e ele fica lá muitos anos, até que Cristo aparece no seu ministério com 30 anos. Ele então, será que esse é o Cristo? E quando ele já está bem velhinho, e ele está indo se encontrar com Cristo na sexta-feira santa, quando ele soube que Cristo foi preso, ele está indo lá para tentar conversar com o centurião romano, para ver se ele consegue dar um rubi precioso que ele tem, para ver se solta Cristo. Ele disse, não, eu vou chegar lá para o centurião, eu vou oferecer esse rubi para ver se eu consigo soltar Cristo, porque se de fato ele é o Messias. Minha vida toda eu busquei a ele. E aí ele encontra a filha de um amigo dele que está sendo vendida como escrava. E você sabe o que é ser vendida como escrava 2.000 anos atrás. Que faria com aquela garota. E aí ele usa aquela joia para comprar a liberdade daquela menina. E ele vê Cristo sendo crucificado na sexta-feira, ele vê ele gritando, né? Está consumado, vê que ele é enterrado na sexta-feira, e ele está voltando extremamente triste para o povoado que ele tinha ajudado e que ele estava vivendo nos últimos anos. E quando ele estava chegando nesse povoado, ele tem meio que um ataque cardíaco. E ele está meio que morrendo. E nesse processo todo tem um amigo dele que era uma espécie de servo dele, e que no meio ele libera ele de ser servo, mas ele continua lá porque ele estava tão próximo. Ele admirava tanto as coisas que ele fazia que ele fica com ele. Enquanto ele está indo buscar ajuda, aparece um homem do lado dele, né? E quando ele olha para esse homem, ele vê que é Jesus. Mas ele fica tão envergonhado, porque ele tinha separado tesouros preciosíssimos para dar para Jesus, mas ele se desfez de todos os tesouros para ajudar os outros. Aí ele chega e diz, meu Senhor, eu não tenho mais nada para te oferecer, sabe? E ele diz, você já me deu tudo. Sabe? E é tão bonito, irmão, que aquele homem morre de mãos dadas com Jesus. Assim é a vida do cristão. Por isso que a gente não entra em desespero, independente de receber o diagnóstico de uma enfermidade, sabe, séria, ou se acontecer um acidente conosco, ou se a gente for envolto num assalto. Ontem nós fomos para um lugar que é relativamente perigoso, e eu fui pregar em uma igreja, e eu não sabia onde era a igreja não tinha nem placa. E a gente ficou meio perdido lá, e tinha umas pessoas estranhas assim, subindo e descendo, e a gente só lá intercedendo, Senhor, com as mãos, entrar no meu espírito, né? Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo. A gente olha muitas vezes para o lado de uma pessoa que começou com a gente, mas que fez escolhas diferentes da nossa, e essa pessoa está se dando bem, essa pessoa está com a casona, com o carrão, essa pessoa está bem de vida, e a gente que escolheu andar com Cristo muitas vezes está vivendo uma vida de tanta dificuldade, em tantas áreas, e às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu estou com outra barca? Não, irmãos, a nossa esperança está em Cristo. É nele que a nossa esperança está. O céu, ele vai se manifestar, ele vai voltar, ele irá nos buscar. É isso que alegra o cristão, porque todas as suas expectativas e esperanças não estão na terra, estão no céu. E eu quero concluir por conta do horário, irmãos. Versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Perceba, irmãos, ele se entregou por nós, mas teve um propósito nessa entrega. Ele não se entregou por nós somente para nos salvar, mas ele se entregou por nós também para nos santificar. Porque sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. De tal forma a remir toda a maldade. Ele pagou o pecado, mas ele não somente pagou o nosso pecado, ele concedeu o Espírito Santo para que pudéssemos dominar o pecado que tenazmente nos assedia. Então antes nós éramos escravos do pecado,
E eu quero que você entenda algo. Eu vou falar aqui, talvez eu nem conclua essa parte ainda, porque eu quero que você saia daqui sabendo a diferença entre essas três coisas. Primeira coisa, quando Cristo morreu, nós fomos libertos instantaneamente da condenação do pecado. Como é o nome disso? Justificação. Então, quando Cristo gritou na cruz, Tetelestai, e disse, Tetelestai significa está consumado, a sua morte foi eficaz. Ele pagou o preço do nosso pecado, de tal forma que nós não somos mais condenados pelo pecado. Mas, irmãos, quando nós nos convertemos, a gente se assusta, sabe por quê? Porque o pecado ainda está nos assediando. Às vezes você é crente, você tem uns pensamentos assim, você diz, meu Deus, mas onde eu vou pensar nessas coisas? Por que eu ainda penso nessas coisas? Ou por que eu ainda faço algumas coisas? Porque, em segundo lugar, irmãos, o Senhor, Ele nos ajuda na libertação da influência do pecado. E como é o nome disso? Santificação. Deus, Ele concede a nós o Espírito Santo de Deus, que é Deus, para que através do Espírito que habita em nós, possamos dominar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. O nome disso é santificação. Nós somos capacitados para rejeitar a influência do pecado. O nome disso é santificação. Mas, irmãos, na volta de Cristo, no nosso encontro com Ele no céu, nós seremos libertos do pecado. O nome disso é glorificação. Quando nós estivermos glorificados, o pecado não mais existirá. Justificação, santificação, glorificação. Tudo aquilo que Deus conquistou para nós na cruz, mas que aparecerá na sua vida no devido momento. Todo aquele que é justificado, ele será santificado durante toda a sua vida terrena. E quando ele entrar no céu, ele entrará no seu estado glorificado. Às vezes a gente tem uma ideia de glorificação simplesmente do ponto de vista físico e material. Aquele corpo iluminado, sabe, aquela roupa branca. Não, a glorificação, a melhor parte dela é que o pecado não mais existirá. É isso que Apocalipse nos ensina. Lá não haverá mais choro, nem dor, e nem tristeza e nem morte. Por quê? Porque já as primeiras coisas se passaram. Que primeiras coisas são essas? A criação que estava manchada com o pecado foi desfeita, e a nova criação é feita sem pecado. Nós habitaremos nessa nova criação, onde nós não teremos mais que lutar o tempo todo contra o pecado, a tal ponto de que tem momentos que a gente quase desfalece, pois a luta é ferrenha. É isso que Paulo nos mostra aqui. Ele purificou para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Há um propósito na nossa salvação, há um propósito na graça salvífica de Deus, mudar a nossa maneira de agir e nos tornar proativos em relação ao mundo. Nós somos a luz do mundo e, portanto, devemos brilhar aonde o Senhor nos colocar. E eu concluo, irmãos, com esses minutinhos que me restam. Versículo 15. É isso que você deve ensinar. Percebeu? Você tem que ensinar isso. Você não tem que fazer uma conferência de economia na igreja. Você não tem que ensinar culto de libertação na igreja. Você não tem que ensinar milagres na igreja. Plante o seu milagre, colha a sua bênção. Não é isso que você tem que ensinar. Você tem que ensinar acerca da graça de Deus, porque é isso que as pessoas precisam ouvir. O Evangelho é o Evangelho da graça, não é o Evangelho das obras, não é o Evangelho do homem, mas é o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus. É isso que nós temos que ensinar, é isso que você deve ensinar. E como a gente vai fazer isso? Exortando e repreendendo com toda a autoridade. A igreja precisa de uma liderança bíblica, aonde essa liderança bíblica, cheia do Espírito Santo, ensine as demais pessoas a andarem da forma correta. Sabe, irmãos, existem igrejas, eu fico assustado em dizer isso, onde não tem nem liderança. Todo mundo faz o que quer, fala o que quer, ninguém cuida de ninguém, é todo mundo, sabe, ao léu.
E dizem que isso é a igreja de Cristo. Eu digo só se for o anticristo. Porque a igreja de Cristo ela é marcada por ordem e decência. Deus separou pessoas para que liderassem o seu povo. Ele fez isso no Antigo Testamento, ele fez isso no Novo Testamento. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque se você não está sendo conduzido por pastores e mestres piedosos, você está correndo sério risco de ainda estar perdido. Se você não faz parte de uma congregação bíblica e acha que está em Cristo, você está muito enganado. Aquele que está em Cristo, ele foi tirado do mundo e ele foi colocado na igreja. E a igreja, essencialmente, é uma congregação local. Sabe? Nem todo mundo que está na congregação local é crente, mas todo crente está em uma congregação local. Essa é uma verdade que a Bíblia deixa de maneira muito clara. E não abandonemos a congregação, não abandonemos as nossas reuniões como igreja, em algumas traduções, como tem se tornado costume de alguns, está escrito em Hebreus 10. Mas que estejamos juntos, quanto mais estejamos percebendo que a volta de Deus se aproxima, que a volta de Cristo se aproxima. Então, é necessário que aqueles que foram separados por Deus, capacitados por Deus, ensinem a sã doutrina e repreenda aqueles que não estão seguindo a sã doutrina dentro da igreja. Existem pessoas que precisam ser repreendidas na igreja. Algumas de forma particular, outras de forma pública, de acordo com aquilo que estiver sendo feito. E finalmente ele diz, ninguém o despreze. Sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque ele sabia que muitas pessoas iriam desprezar o que Tito ia dizer. É o que acontece com nós pastores. Algumas pessoas ouvem aquilo que Deus fala através dos seus servos e ouvem como os Tessalonicenses, como palavra de Deus e não de homens. É isso que Paulo vai dizer. Vocês de Tessalônica ouviram a pregação que eu trouxe para vocês, não como palavra de homens, mas como de fato ela é, uma palavra que vem de Deus. Mas, irmãos, existem pessoas que ouvem a pregação e dizem que nada, não é assim não é desse jeito não. Que nada, pai, cada um tem sua verdade, é tudo a mesma coisa, não é. Sabe, muitas pessoas desprezam a mocidade. Muitas pessoas desprezam o fato de você não ter um diploma, de você não ter de teologia, de você não ter uma igreja com grande número de pessoas, de você não ser uma pessoa que se envaideça consigo mesmo, pois é isso que o mundo deseja. O mundo deseja super-homens. Então, se o seu pastor é um super pastor, então eu quero ouvir ele, eu quero seguir a ele. Mas quando nós identificamos a humanidade dos servos de Deus, muitas vezes o desprezamos. O próprio apóstolo Paulo foi desprezado por isso. As pessoas diziam que a aparência dele era desprezível e que as palavras dele não tinham valor nenhum. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo era uma pessoa simples e, em segundo lugar, o apóstolo Paulo não cobrava pelos seus ensinos. Então as pessoas diziam, se ele não cobra é porque não tem valor. E se ele não se apresenta bem, é porque ele é uma pessoa desprezível. Vai ser bem, ele não usa roupa de marca. Ele não está com um relojão daqueles de R$5.000. Ele não chegou aqui com um carrão. É um homem que anda de pé, que se veste com qualquer tipo de roupa. É simples. Esse homem não sei se ele é modeste, não. Era assim que os coríntios, alguns dos coríntios olhavam Paulo. E assim também olhavam os cooperadores de Paulo, como Tito e Timóteo. E a semelhança do que ele diz a Timóteo, ele diz a Tito que ninguém despreze. A Timóteo ele diz que ninguém despreze a sua mocidade. A Tito ele diz que ninguém o despreze. Não aceite o desprezo das pessoas. Por que não aceitar? É maltratar as pessoas que nos maltratam? Não. É continuar pregando com toda a autoridade, independente da aceitação ou rejeição. Como eu disse, nós não pregamos para ser aceitos. Nós pregamos para que a glória de Deus seja manifestada na nossa salvação e na nossa santificação. O meu horário já deu. Que o Senhor nos ajude nesse processo. Em nome de Jesus, pela graça dele, sejamos complementados com tudo aquilo que nos falta. Senhor, muito obrigado pela tua graça indizível e muitas vezes, Senhor, incompreensível a nossa mente tão limitada. Nos ajuda, meu Deus, a crescermos nessa graça
e no conhecimento de Ti, Senhor. Age em nós, age, Senhor, através de nós, mas principalmente, Senhor, age para que a Tua glória seja manifestada nas nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a verdadeira bênção, que é nos fazer parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saia dos seus irmãos com o Espírito Santo e diga para ele: olhe, o caminho é estreito, mas é esse que leva para o céu.